Grandes heróis e vilões diabólicos são o tipo de personagens que as pessoas desejam ser. Mas esse não é o caso de Cid Kageno. Ele aspira em se tornar o cérebro por trás de tudo, puxando os cordões e fazendo as suas maquinações impulsionar na história. Na sua vida anterior no Japão, ele não conseguia atingir os seus objetivos, mas agora, renascido no mundo de magia, ele vai mostrar a verdadeira eminência da sombra. Fica ligado, nerd doidão, que hoje vamos falar sobre o anime The Eminence in Shadow e a história desse protagonista overpower. Então bora pro recap, só aqui na... Fala aí, nerd doidão, belezura? Bom, aqui é o Gabriel, um nerd doidão assim como vocês, e sem enrolação, vamos logo pra história. Bom, o anime começa com uma garota acordando e se arrumando pra ir pra escola. Logo quando abre a porta, ela tem um flashback de repórteres em sua casa. Chegando na escola, todos de lá ficaram impressionados com seu lindo sorriso e dão bom dia pra ela, exceto o menino que ela não gostava, o nosso querido protagonista. Então ela dá bom dia pra ele e ele faz o mesmo, né, por educação. Mas ele erra o nome dela e ela acaba não gostando nem um pouco disso. A garota ia falar seu sobrenome, mas ele a interrompe e diz que está muito cansado ultimamente e se despede chamando ela por outro nome que também não era o certo. A Kanye ficou enjoada do garoto, não foi só por ter errado o nome dela várias vezes, mas sim porque ele nem sequer olha nos olhos dela. Ele sempre tá com atenção em outra coisa. Mais tarde, quando a aula já havia acabado, o motorista particular de Akane não tinha chegado na escola ainda e também não respondia às suas mensagens. E por conta disso, ela decidiu ir pra casa sozinha. Ó as ideias, né? Enquanto a menininha rica caminhava, ela tomou um susto quando se virou e viu um homem gigante na sua frente. Ela tentou correr, mas um carro parou e o outro sequestrador acabou a pegando. Ela acordou mais tarde em um lugar desconhecido e toda amarrada. Enquanto os bandidos discutiam, Kageno estava vendo tudo e se preparando para ajudar a sua colega. O sequestrador havia raptado a garota somente para violar a menina, e pelo visto, isso já havia acontecido antes com ela. Ela estava completamente aterrorizada com essa situação. Mas de repente, Kageno entrava pela janela do teto e se auto-intitulava um elegante matador de bandidos. O sequestrador aponta uma arma pra ele, mas já recebia uma kunai em sua mão, o fazendo largar a arma. Kageno então finaliza ele e começa outra luta com outro sequestrador. Ele parecia estar na desvantagem, até ele mudar o seu estilo de luta e dar uma surra naqueles bandidos. Após isso, ele libera a garota e some do local. Já na manhã do outro dia, Akane segue seu dia normalmente na escola e, por incrível que pareça, Kageno a chamou pelo nome e agora ele tá olhando nos olhos da garota, fazendo ela perceber que ele possui uma vida secreta como ela. Mais tarde, é mostrado na televisão que um jovem estudante do ensino médio chamado Kageno foi atropelado por um caminhão e acabou morrendo. E nessa hora, podemos ver um pouco da vida de Kageno. Ele, como toda criança, tinha o sonho de ser um super-herói. Então, enquanto ele era esquecido por todos na escola, ele treinava pesado para superar os limites humanos. Mas infelizmente isso não era possível, igual como acontece nas histórias fictícias. Mesmo que ele treinasse muito, ele nunca conseguiria vencer um esquadrão policial e nem mesmo resistiria a uma bomba atômica. E isso pra ele era muito frustrante, galera. Após a morte de Kageno, ele renasceu em outro mundo e tinha todas as suas memórias da vida anterior, o que fazia ele achar essa situação estranha e sua mãe mais ainda, pois o bebê não soltava um chorozinho. Após perceber que isso seria estranho, ele começou a forçar um choro. Em seguida, ele conseguia sentir a magia ao seu redor e finalmente sentir que vai poder realizar seu grande sonho de ser um herói, já que aquele mundo tinha magia. Ele renasceu agora como um filho de um barão, um aristocrata que vive no interior. Após uns anos, Kageno cresceu e treinava com sua irmã. Ele infelizmente ainda não era talentoso e conseguia perfurar apenas uma pedra, ao contrário de sua irmã, que despedaçava pedras gigantescas. Ele então estava crescendo como um cavaleiro das trevas comum, isso pelo menos na visão das pessoas, pois ele na verdade é poderoso pra caramba, viu? Ele conseguia desviar de balas e derrotar inúmeros inimigos facilmente. Após a derrota esmagadora dos bandidos, Kageno ia atrás do dinheiro deles, mas avistava uma gaiola, onde tinha um monstrinho bem bizarro. Ele fez experimentos com esse bicho durante um mês e após conseguir conter a sobrecarga mágica, esse bicho se transformou em uma criança elfa. Kageno então fez um plano. Ele mentiu para a garota dizendo que ela tinha uma maldição e ele havia quebrado ela. Essa maldição havia sido jogada pelo rei demônio Diablo. E agora, fanáticos pretendem reviver o poderoso demônio e a missão de Kageno é permanecer nas sombras para acabar com esse plano maligno. Ele dizia que seu nome era Shadow, aquele que se esconde nas sombras para caçar. A garota acaba se juntando a ele. Ela aceita e ao tocar em suas mãos, uma sombra negra cerca o corpo da menina. Eles agora criaram uma organização que se chamava Shadow Garden e o nome da garota a partir dali seria Alpha. 3 anos se passaram, Kageno agora tem 13 anos de idade e continua sendo um cavaleiro comum.
No treinamento com sua irmã, ele poderia facilmente a dominar, mas prefere se passar por alguém fraco. Os nobres, quando fazem 15 anos, se matriculam na Academia Midgar. Sua irmã também estava matriculada, mas nessa noite, alguém havia sequestrado ela. Kageno, sabendo disso, vai entrar em ação nessa noite junto de sua organização em busca da sua irmã. Em seguida, vemos onde a irmã de Cid estava. Ela conversava com o sequestrador, quando ele tocava no nome do seu irmão. A garota ficava em fúria e quebrava as correntes, mas logo era derrotada com um único golpe. Um guarda avisa o chefe que estavam invadindo o local e todos os membros estavam sendo aniquilados por eles. O chefe acaba batendo de frente com os membros da Shadow Garden, e elas falam que já sabiam de tudo sobre o culto do diabo. Isso deixava o cara bravo, porque não era pra ninguém saber disso. Ele entrava em uma luta com a Alpha, mas era subjugado facilmente. Vendo que não tinha outra saída, ele tomava uma pílula que estava guardada e ganhava um aumento de poder. Com esse upgrade, ele quebra o chão e foi parar bem onde o Shadow estava. Ele tentava atacar, mas sua espada era parada facilmente e os dois então começavam a lutar. Mas o Shadow cortava todo o cara como se não fosse nada. Em uma tentativa desesperada para superar o Shadow, ele tomava todas as pílulas de poder e ficava monstruoso, shapeadão. Mas mesmo assim a luta acabou quando o Shadow liberou um pouco de seu poder, fazendo um corte mortal no seu inimigo. No fim de tudo, sua irmã foi salva e resolveram esquecer o incidente. Shadow ficava satisfeito com o que estava acontecendo na história, até sua equipe o abandonar. Isso deixou ele até surpreso, mas era o melhor a se fazer. Voltando para a vida anterior do protagonista, vemos uma cena dele batendo sua cabeça em uma pedra e correndo que nem um maluco gritando magia. E foi assim que ele foi atropelado pelo caminhão e acabou morrendo, galera. Após 2 anos, Kageno se matriculou no colégio Midgar, onde sua irmã estuda. Apesar da escola possuir uma hierarquia, Kageno conseguiu entrar mesmo sendo considerado fraco e é tratado como tal. Ele também escolheu personagens mais fracassados para se ter como companheiros, o Yoro e a Jaga. Kageno tá fazendo de tudo para se tornar o personagem secundário e o próximo passo é dar em cima da princesa Alexia. O fim do dia chegou e Kageno tá se fazendo de tímido, tremendo muito e falando alto, só para ter uma rejeição daquelas. Gaguejando, ele pedia a ela em namoro e por incrível que pareça ela aceita, deixando ele até sem palavras. Já no outro dia, Kageno falava com seus amigos o quão estranho foi ela aceitar o pedido de namoro quando de repente ela chega e pede para se sentar ao lado deles. A comida da realeza chegava na mesa e era comida pra caramba, viu? Kageno tentou ser mal educado pegando a comida sem pedir. Ele verifica se ela não tá gostando, mas ela simplesmente sorri pra ele e pergunta se ele não quer fazer esgrima mais tarde. Depois disso, eles estavam treinando e Kageno achava que ela tava pegando leve por ele ser mais fraco que ela, mas na verdade esse treino é pra avaliar o ataque e contra-ataque. Os movimentos da princesa se prende ao básico e descarta qualquer exagero. Os dois então terminaram em empate. Ela diz que o estilo dele é bom, mas ela odeia isso, pois o estilo dos dois são iguais. Alexia discutia com o treinador sobre relacionamento. Até então se sabe que ela era pra ser a noiva do treinador, mas não tem como eles se casarem se ela estiver namorando outro cara, né? Aí pega mal. Kageno dizia a ela que ele é só seu fantoche pra não se casar e que não quer mais isso. Ele não gosta de chamar atenção. Ela responde que conversou com os amigos dele e descobriu que ele só pediu ela em namoro porque perdeu uma aposta e se a escola ficasse sabendo disso, ele ia ser odiado por todo mundo. Essa conversa acaba com eles chegando em um acordo. Kageno vai precisar namorar com ela até o treinador desistir de se casar. E claro, né? Ele vai receber por isso também. Ao andarem juntos pelo corredor da escola, Kageno é esculachado pelos estudantes. Mas isso não era um problema, né? Ele já estava acostumado. O problema de tudo era que o treinador nem ligava pra isso e só queria esperar pra ver. Bom, 2 semanas se passaram e nada mudou ainda. Alexia dizia a Kageno que seu estilo é um mistério pra ela. Ele só demonstrava o básico, mas mesmo assim ela não conseguia tirar o olho. Kageno perguntava o que estava acontecendo com ela, pois ela ficou muito agressiva nos treinos. Ela disse que sempre quis ser forte como sua irmã Iris, mas nunca conseguiu. Então tentou fazer do jeito dela, mas mesmo assim nada mudou e ficou conhecida como uma espadachim mediana. Ela critica o estilo dos dois, já que ambos fazem o básico na esgrima. Kageno diz que não é uma pessoa boa. Se no outro lado do mundo morresse milhões de pessoas, ele nem ligaria. No entanto, o que outras pessoas podem ver como inútil, ele acha valioso. Por isso ele acha o estilo da Alexia incrível. A Alexia apontava a espada pra ele e queria saber o que ele queria dizer com isso. E ele falava que odeia quando alguém critica o que ele acha valioso. Ela então guardava sua espada e dava um adeus. Pelo visto, o relacionamento deles acabou ali. Já no outro dia na escola, Kageno era abordado por 3 homens. Alexia havia desaparecido no dia anterior e os cavaleiros estão investigando. Como Kageno era o último que estava com ela, ele é um sequestrador em potencial para eles. Kageno via que o local estava cheio de cavaleiros, vendo qual decisão ele iria tomar. Então ele se agachava com as mãos na cabeça e se rendia. A cena corta para a princesa. Ela estava presa em um lugar embaixo da cidade junto de um monstro sinistro. O sequestrador da princesa aparecia. Ele era um cientista louco que queria o sangue dela para reviver um demônio nos tempos atuais.
atuais. Voltando para o protagonista, ele estava apanhando muito dos cavaleiros, e o pior é que ele estava gostando, pois isso era algo que aconteceria com um personagem secundário. A única coisa que ele não estava curtindo era o tempo que ele estava perdendo. A Alexia infelizmente não estava em uma situação muito melhor que a dele. Ela estava muito fraca e sua pele já estava ficando pálida, pois o cientista tirou muito sangue dela. Em um ataque de fúria, o cientista começou a atacar o monstro e só parou porque a princesa lembrou ele de tirar o sangue. Mais tarde o Kageno foi solto, mas mesmo assim tinha cavaleiros monitorando o que ele fazia. Ao sair do trem, a Alpha passava por ele e dizia que vão se falar depois. Chegando no seu quarto, ela já estava à sua espera, e ela disse a ele que a organização tá melhorando e que foi o culto do diabo que raptou a princesa e eles estavam extraindo o sangue dela. Ela então disse que vai avisar quando as sombras estiverem prontas e vazou do quarto do Kageno. Em um beco da cidade, os dois cavaleiros que bateram no protagonista estavam conversando e o Kageno aparecia em seguida. Os dois eram traidores do reino e jogavam a bota da Alexia para o Kageno pegar e ser incriminado. Então sacaram as espadas, mas pararam quando dois de seus companheiros caíram mortos atrás deles. E o Kageno, sem perder tempo, já matava os outros dois traidores que faltavam. A equipe Shadow Garden estava atacando todos os territórios do culto do diabo sem hesitar, causando um massacre pela cidade. Voltando para Alexia, ela estava muito mais fraca do que antes, com uma aparência de quem está há dias sem comer. O cientista louco, obcecado pela ressurreição do demônio, injetava o sangue da Alexia modificado no monstro, que ficava enorme e o matava em seguida. Ele libertava sua companheira de cela e começava a destruir o local em fúria. Felizmente a Alexia conseguiu sair sem ser pega pelos destroços e tirava as suas correntes. Ela pegava uma espada e tentava achar uma saída, mas a única coisa que ela encontrou foi seu treinador, que também era um dos membros do culto do diabo. Todo esse lugar pertence a ele e foi ele o principal responsável por financiar todas as pesquisas do cientista louco. Ela então atacava ele, que se defendia brincando sem o menor esforço, até ele chamar ela de cavaleira mediana, fazendo ela usar seu trunfo e um pequeno arranhão em seu braço. No entanto, isso não era o suficiente para pará-lo, e infelizmente ela acabou sendo derrotada. Mas para sorte de Alexia, o poderoso Sheldon apareceu para salvá-la. O treinador não se impressionava tanto com isso. Ele ainda acha que o Sheldon é fraco, pois todas as bases que foram atacadas não tinha nenhum cavaleiro especial. Resumindo, ele ainda acha que o Sheldon só ataca os lacaios fracos dele. O treinador então se posiciona e ataca o Sheldon, mas em um instante ele já não estava mais lá e aparecia na frente da princesa. Voltando para o monstro, a princesa Iris está enfrentando ele. Ela consegue fazer um corte, mas infelizmente o bicho tem uma regeneração cabulosa, viu? Vendo que não tem outra opção, ela começa a pegar pesado e em fúria faz diversos cortes no corpo da criatura. Quando de repente a Alpha aparece e interrompe o ataque. Ela diz que a Iris só estava fazendo o monstro sofrer. Então a Alpha usava um ataque especial para purificar a criatura e ela voltou a ser humana novamente. Sheldon e o treinador traidor de uma figa continuam lutando. Ao ser superado facilmente por Sheldon, o treinador começa a lutar com toda a sua força. Os ataques de ambos estavam tão fortes que a estrutura do local estava se rompendo. No meio dessa luta, Alexia presta atenção no estilo de Sheldon. Ela diz que esse estilo dele é comum, igual ao dela. Finalmente ela percebeu que o comum pode se tornar poderoso sendo usada da forma certa. O treinador vê que foi atingido e não tem outra opção. Usa seu trunfo e toma todas as pílulas de poder, ditas por ele que um humano comum, se tomasse elas, morreria por não suportar tanto poder. Já despertado com seu poder máximo, o treinador ganhou um visual bem demoníaco, e com o balançar de sua espada, o chão era quebrado. Ele então começa a colocar sua energia na espada e passa a atacar o Sheldon, que defendia o golpe e dizia para o vilão não se intitular como poderoso. Aí você já sabe o que vai acontecer, né? O bicho foi humilhado de todas as formas possíveis. Sheldon agora decidiu acabar com a luta de uma vez por todas. Ele expandia sua magia, apontava sua espada para o alto e ao dizer que ele era atômico, uma explosão jamais vista antes era feita. Uma cratera gigantesca foi feita na cidade por um simples homem. Iris, ao ver sua irmã cair em lágrimas, a abraça. Parece que o amor entre irmãs vai reacender novamente. Já no outro dia, Alexia conversava com Kageno e agradecia por achar o estilo dela incrível. E perguntava se ele não queria continuar o relacionamento com ela por mais um tempinho, né? Ele acaba sorrindo e diz que recusa na cara dura. E a garota simplesmente sorri de volta. E não se esquece, se você curtiu o conteúdo e é nerd doidão como a gente, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo, só aqui, né, na Nerdwood.